Paz seja com todos. Tem uma pergunta à qual devemos responder para que tenhamos uma compreensão melhor a respeito de quem nós somos e daquilo que Deus espera de cada um. E a pergunta é esta: qual é a razão pela qual Deus precisou trazer Jesus nessa terra? Para entendermos isso, voltaremos lá no livro de Gênesis e ver o que foi que aconteceu para que Deus tomasse essa decisão. Bem, o homem foi criado em Gênesis 1:26, segundo a imagem e semelhança de Deus. Foi abençoado em Gênesis 1:28 para crescer, multiplicar, para dar certo. Orientado em Gênesis 2:16 e 17, para que fosse obediente a Deus. Infelizmente, em Gênesis 3, é relatada a queda do homem, quando ocorreu o pecado original. E por consequência desse pecado, falou o Senhor Deus a Adão em Gênesis 3:17 o seguinte: por causa de ti, a terra tornou-se maldita. A partir de agora, vocês terão muitos problemas. Não era para ser assim, mas infelizmente aconteceu. Depois você leia Gênesis capítulo 3 completo, por favor. Mas, devido à infinita misericórdia do Senhor, ainda em Gênesis 3:15, ele profetizou, ele anunciou que viria na terra um novo homem. Nós já sabemos que esse homem é Jesus, o Filho de Deus. Ele nasceu nessa terra, sabemos, através de uma mulher. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Jesus é o único ser que nasceu na terra que não tinha o pecado original. E por que não tinha o pecado original? Porque ele não foi gerado da relação sexual entre um homem e uma mulher, mas sim pelo poder do Espírito Santo. E a resposta à pergunta é: Jesus precisou vir aqui porque lá no Éden houve uma separação entre o homem e Deus. Romanos 13:3 diz o seguinte: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, da presença, da comunhão, da paz. Tudo aquilo que era nosso, que nos foi concedido, o homem perdeu. Mas Deus, por amar o mundo, de tal maneira, o que fez? Enviou nessa terra Jesus. Com que objetivo? Para que toda pessoa que entendesse e que cresce no propósito da vinda dele, não se perdesse, mas teria a vida eterna. O homem agora, separado de Deus, sujo, marcado pelo pecado, já estava condenado à morte eterna. Não haveria resgate para ele se não houvesse uma intervenção da parte do Senhor. Foi justamente isso que Deus fez. Enviou Jesus por amor. João 3,16. Jesus veio como homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é João 1,14. Foi levantado do madeiro e naquele dia ele recebe sobre si a minha condenação, a sua condenação, tudo aquilo que nos separava de Deus, Jesus assumiu como sendo ele o culpado. E não terminou aí. Levou também sobre ele as nossas dores, doenças e enfermidades. Tudo que havia em mim e em você,
que nos impossibilitava de ter acesso ao Pai, de ter comunhão com Ele, foi resolvido no madeiro. Jesus realizou isso em si mesmo. E também levou sobre Ele as nossas dores, doenças e enfermidades. E por suas pisaduras fomos sarados. E assim que a morte física acontece, o sangue do Senhor também é derramado lá no madeiro para o perdão dos nossos pecados. Estava tudo consumado. O que o Pai precisava fazer para que nós tivéssemos a condição de retornar a Ele, foi tudo realizado em cima do Senhor Jesus. O que Ele espera de mim e de você agora? É esta compreensão. Razão pela qual eu preciso ouvir o Evangelho de Jesus para a salvação da minha alma. Isso não está associado a dinheiro, a posição social, a conhecimento da ciência dos homens, de formação acadêmica. Todo ser humano precisa compreender a necessidade da sua salvação. E como é que eu consigo receber isso em mim hoje? Você olha para Romanos, capítulo 10, nos versos 8, 9, 10 e 11, tem uma informação. Diz o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha bem, confessar com a boca e crer com o coração. Para que eu confesse Jesus como o Senhor da minha vida, também preciso arrepender-me dos meus pecados. Eu necessito lembrar isso. Fui separado de Deus por causa do pecado, mas agora, ao me arrepender de tudo que eu já fiz até o dia de hoje, confessando ao Pai, recebendo Jesus como o Senhor da minha vida e meu Salvador, crendo na ressurreição dele, eu serei salvo. E qual é a importância de se crer na ressurreição de Jesus? Se ele não tivesse ressuscitado, o cristianismo seria apenas mais uma religião entre as muitas que existem. Mas glória a Deus, que Jesus não pôde ser retido pela morte. Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ele não tinha pecado. A morte não pôde prendê-lo, razão pela qual o Pai o ressuscitou dentre os mortos. E hoje ele vive e já voltou para o Pai, e nos diz em João 14, 26, que enviaria da parte do Pai o Consolador, Espírito Santo, que viria habitar em nós em nome dele. Grava isso. Assim que você assume Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, da sua alma, o Espírito de Deus habita em nós, em o nome do Senhor. E tem a missão de nos guiar agora dentro da vontade do Pai, de Deus. E isso é tão maravilhoso que eu preciso ter uma compreensão ainda mais avançada. E qual é a compreensão? Eu fui salvo para salvar outros. Mas ninguém salva ninguém. Quem salva é Jesus, concordo com você. Mas uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em você, olha só o que ocorre. O Verbo vem, se faz carne e habita entre nós. Mas agora que você ouviu a palavra de Jesus, o Verbo que é a palavra também vem e habita em você. Você é carne, ele é espírito. Ele precisa do seu corpo, do meu corpo, para manifestar a vontade do Pai. E a vontade do Pai é esta. É de Mateus,
28, 19 e 20. Que eu e você estejamos indo às nações e fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e instruindo as pessoas a guardar tudo que Jesus ensinou. Ele estará conosco até os confins, até os fins dos tempos. Então, olha que maravilha. A gente era sujo, separado de Deus, não tinha como ele habitar em nós. Ele envia Jesus, o Senhor vem, nos limpa de todo pecado, nos purifica das maldições, tira de nós toda a culpa, e agora temos condições de vestir as vestes de louvor, de retornar para o Pai, mas agora unindo-se ao Pai pela pessoa do Espírito Santo. Essa compreensão te põe num patamar mais elevado, não de status social, mas de coisa diante de Deus. O que, por exemplo? Você agora, segundo a palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 20, você é tratado por Deus como embaixador da parte de Cristo, como se o Senhor, através da sua boca, falasse. Nós fomos nomeados por Ele, lá em João 15, 16, para que estejamos indo e dando fruto, fruto permanente, a fim de tudo quanto nós pedimos ao Pai em nome dEle, Ele conceda. Você recebeu da parte de Deus, em João 1,12, o poder de se tornar filho de Deus. Juntando tudo isso que nós falamos agora, alegre-se em Deus. Alegre-se pelo que Ele fez por você. A sua salvação é o que você tem de mais importante. Ela veio por meio da fé em Jesus, é gratuita, é um dom de Deus. Você não fez nada para possuir, Ele te concedeu. Porque o Pai queria agora que nós fôssemos templo dEle e morada do Espírito dEle, do Espírito Santo. Com que objetivo? Para que eu e você dessemos continuidade ao ministério do Senhor Jesus. Ele disse em João 14, 12, em verdade eu digo a vocês o seguinte, aquele que crê em mim fará as mesmas coisas que eu faço, e fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. O que Jesus fazia aqui na terra? Ele anunciava o evangelho do reino, ele expulsava os demônios, curava os enfermos, libertava pessoas. Essa é a sua missão. É por isso que o Espírito Santo habita em você, para que o ministério de Jesus continue através da sua vida. Você não pode simplesmente ser um frequentador de cultos, ficar ouvindo a vida inteira sem fazer nada, de braços cruzados, não. Você foi chamado, foi nomeado para dar fruto. Jesus disse isso também em João 15, 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Pense nessas coisas, valorize quem você é. Agora você já pode voltar para o Pai, já está unido a Ele pelo Espírito Santo, aguardando o dia do retorno do Senhor, para que se cumpra em você a promessa da vida eterna. Mas enquanto isso não acontece, a minha missão, a sua missão é salvar vidas.